os homens seriam essencialmente maus. Ouçamos as palavras do próprio Maquiavel. Os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados. Fogem dos perigos, são ávidos de ganhar, têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer. E esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Comprazem-se tanto em suas próprias coisas e de tal modo se iludem que raramente se defendem dos aduladores e sempre se revelarão maus, se não forem forçados pela necessidade a serem bons. Para ele, todas as relações humanas são relações de poder. Maquiavel continua. Para o indivíduo, os outros ou são obstáculos ou são instrumentos para a realização dos seus fins. Exatamente por isso, é necessário controlá-los, sem se deixar cair no controle deles. Durante a Idade Média, era comum avaliar os atos políticos por meio de juízos de valor, considerados e levados à prática pela Igreja cristã. Ignorando ou deixando de lado a moral cristã, Maquiavel inaugura a ruptura entre política e moral, ou seja, o ato político deixou de ser avaliado pelo seu valor moral, considerado por ele de sujeição e domesticação pelo clero, para ser avaliado por seu sucesso perante a manutenção do poder. Se vistos pela ótica da moralidade cristã, dificilmente seriam admissíveis conselhos como enganar as pessoas, aparentar qualidades que são valorizadas pelo povo e renegar estas qualidades quando estas não forem mais úteis. Assassinar aliados quando necessário para a manutenção do poder. O príncipe deve ser temido, mas, por outro lado, deve cuidar para que não seja odiado. Sua obra, O Príncipe, é considerado um verdadeiro manual de absolutismo, já que seu maior desejo é ver uma Itália forte, unificada politicamente, e que somente um príncipe que preencha aquelas condições poderá fazê-lo. Maquiavel ainda hoje é considerado, através de seus livros, um ícone para muitos políticos de direita, de esquerda ou até de centro. Dotado de uma sagacidade ímpar, ele planta as raízes que devem fazer florescer a mais forte das árvores, a do poder absoluto, e que jamais viria ao encontro dos ideais de uma democracia plena, mais tarde desenvolvida teoricamente nas Américas e na França, por conta de suas revoluções locais. Porém, nesta última, culminando no regime do terror no século XVIII. Assim como Maquiavel, outros pensadores abordaram o poder de forma ampla, como Hobbes, Locke e Rousseau. Cada um inserido no seu tempo e culturas, porém com seus braços estendidos ao nosso século XXI, pois não é preciso muito para analisarmos como as suas ideias ainda se encontram inseridas na política global, compondo manuais de conduta perante as massas, como controlá-las e como manter aliados nas difíceis manobras do poder. Diante dos fatos acima, pensemos com Allan Kardec em Viagem Espírita em 1862, um livro escrito a partir das suas viagens, quando ele diz que as sociedades deverão unir-se no mesmo ideal de convivência pacífica, distributiva, onde a solidariedade deva se dar de forma espontânea e digna. O professor Rivaio, profundo conhecedor da alma humana, sabe, que as relações humanas, para que se concretizem no ideal cristão, teriam que pensar, ou melhor, passar por diversas fases e muitas crises, uma vez que grande parte da humanidade é composta de espíritos existencialmente imaturos e, em muitos casos, rebeldes. O que levaria, por dedução, a julgá-los irresponsáveis, já que não se prevêem as consequências deste ou daquele ato praticado, mas sim o lucro,
a abrangência ou projeção pessoal, bem como a sagacidade nele aplicados para a manutenção dos seus desejos escusos. Pensarmos em ideal cristão e espírita em meio tão controverso pode parecer ingênuo. Porém, o bom espírita sabe que também é o bom cristão, ou melhor, o bom espírita que também é o bom cristão, sabe que o seu papel é o do fermento da parábola de Jesus, que leveda a massa com o contributo do seu pensamento e posturas ético-morais, ou seja, respeitando a vida, respeitando a mulher, respeitando o idoso, a criança, exemplificando com leal e profundo apreço o Evangelho do Mestre, tal como Kardec o fez. Leon Denis, em meio à eclosão de revoltas políticas em seu país e da Primeira Guerra Mundial igualmente, onde a França sofreu perdas e destruição, preconizava a nobre ação do espírita a viver e exemplificar um socialismo, entre aspas, com base na lei da sociedade. A lei da sociedade está inclusa na terceira parte do Livro dos Espíritos, bem como na lei de igualdade e na lei do amor. Em seu livro Socialismo e Espiritismo, diz Leon Denis, a sociedade, ou melhor, a solidariedade dos seres na sociedade, que comunga universalmente, é um princípio sagrado no qual deve se inspirar toda a grande obra. Ligados através de nossas vidas, prosseguindo todos em um objetivo comum, nos sentimos unidos por fortes laços e chegaremos, com o tempo, através das perfeições realizadas, à formação de uma grande família. Uma curiosidade: em nenhum momento, nem durante e posteriormente aos conflitos que a França atravessou, os espíritas franceses sequer pensaram em fundar partidos políticos sob legenda espírita, pois sabiam que esta facilmente cairia através dos seus componentes no lugar comum da política vigente. O espiritismo é a síntese conceptual do pensamento, é o método de bem viver, de bem conhecer a verdade, de respeitar a si e ao próximo. Jesus jamais se imiscuiu nos poderes do seu tempo, imersos em lutas fratricidas de conquista, de supremacia, custasse o que custasse, atribuindo a César o que lhe era devido, ou seja, não havia condições de diálogo com César, que era aplacado na sua sede de poder pelos pagamentos de impostos, embora injustos e cobrados pela força. Sua luta, a de Jesus, era outra, a mesma que seu discípulo fiel Kardec inicia, a do bom combate, seguida de perto por outro guerreiro da paz, Paulo de Tarso, e de outros guerreiros da não-violência como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de centenas de milhares de outros em nosso tempo, muitos anônimos. Temos consciência, sim, de que o momento atual é de grandes mudanças, de que o espírito é chamado a participar dessas mudanças, mas, acima de tudo, de que a maior transformação que lhe cabe realizar é a de seu próprio caráter, harmonizando-o com os ensinamentos de Jesus e decodificados por Allan Kardec e a sua divina parceria com o Mestre e com os luminares da espiritualidade humana. Fundar partidos sob legendas espíritas é jogar o espiritismo nas lutas inglórias, mesquinhas, pretensiosas e menores das arenas políticas. Mas é usá-lo como degrau ascensional à arrogância e orgulho pessoais. Leon Denis diz em seu livro Depois da Morte: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige os teus defeitos,
Modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Escreva-nos, participe. Até o próximo Filosofando.